E aqui me parece, de uma forma muito clara, ser uma questão até silogística, que há uma premissa maior, que é uma norma, que define um comportamento, uma premissa menor, que é um comportamento que se adequa a essa norma e há uma conexão, há uma comunicação entre premissa maior e premissa menor, e uma conclusão que é lógica, que é a aplicação da norma aos fatos. Então, isso deixa muito evidente, dentro da perspectiva do titular da ação penal, no caso, a Procuradoria-Geral da República. E eu quero dizer, só para finalizar, que esse artigo 344, ele está lá no Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a administração da justiça. Então, quem é vítima desses fatos é a justiça. Porque o crime é contra a administração da justiça. Embora lá se fale em autoridades, mas, no fundo, o tipo penal tutela instituições. Instituições, no caso aqui, a justiça. E aqui, presidente, eu lembro Popper, quando ele diz que, assim como as fortalezas, as instituições precisam ser guarnecidas de homens e de mulheres, ministra Carmen. E as instituições precisam, efetivamente, fazer essas guarnições, porque se as instituições não se protegem, não se guarnecem, elas correm o risco de ruírem. E quem faz essa guarnição, efetivamente, é o tipo penal. É uma norma de caráter objetivo, pré-estabelecida, que diz que ameaçar instituições com o fim de favorecer este ou aquele é crime. Então, esta é a proteção. E essa norma é um construto humano. É um construto humano em defesa das instituições. Quando fala-se em defesa das instituições, fala-se em defesa, inclusive, da cidadania, em defesa de todos. Então, a posição da Procuradoria-Geral da República, que é uma posição já evidenciada desde o início e reforçada nas alegações finais, é no sentido da procedência da presente ação penal. Agradecemos ao doutor Antônio Edílio Magalhães Teixeira, que formulou a acusação em nome da Procuradoria-Geral da República, e por até 1 hora, com idêntica honra, ouvimos o doutor Évdras dos Santos Carvalho, que falará em nome do réu na condição de defensor público federal. Vossa Excelência tem até 1 hora. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, a quem cumprimento também a ministra Carmen Lúcia, a nossa decana, o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, e igualmente aqui eu cumprimento o ministro Cristiano Zanin e ao subprocurador, doutor João, meus cumprimentos, prazer em conhecê-lo. Excelência, eu gostaria de deixar o registro que a minha atuação desde 2019 nessa Suprema Corte, sinto-me imensamente honrado de atuar na Suprema Corte do meu país, com dever de lealdade, cumprindo os nossos deveres junto à Corte, e igualmente lisonjeado por estar aqui representando a Defensoria Pública da União, instituição prevista na Constituição Federal que presta assistência jurídica integral e gratuita a milhões de brasileiros. Essa é uma das nossas missões. E com a previsão expressa na Constituição Federal, que diz que a Constituição é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, para atender aos necessitados, assim fala a Constituição. Esse termo necessitado tem uma acepção muito ampla. É o necessitado econômico e o necessitado juridicamente ou vulnerável juridicamente. São os termos expressos. E é uma dessas dimensões dessa nossa atuação que nos leva a estar aqui presente nesse processo, nesta ação penal. E isso eu digo que não é um fato inédito a atuação da Defensoria Pública em ações penais originárias, muito pelo contrário. Recentemente, o ministro Cristiano Zanin, relator de uma ação penal originária nesta turma, determinou a atuação da Defensoria Pública em favor de um dos réus, que apesar de ter sido citado pessoalmente, não compareceu ao processo nem constituiu advogado. Então, isso não é um fato incomum da atuação da Defensoria Pública. Isso, obviamente, não o isenta
se assim ele tiver condições financeiras, de, ao final do processo, ele arcar com os honorários, né, devolver aos cofres públicos a utilização desse serviço prestado, e isso vai para o Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública e não é revertido aos defensores públicos. É uma reparação ao Estado pelo serviço prestado. Então, a atuação da Defensoria, nesse caso, se dá em razão disso, né? E a razão disso é que, no entendimento do ilustre ministro relator, por ter sido citado por edital, e se encontrar, não constituindo advogado e nem comparecendo ao processo, ele se encontrava em uma situação de vulnerabilidade jurídica. Por óbvio, todos nós sabemos, de fato público notório, que o réu neste processo não é uma pessoa pobre. A atuação da Defensoria se dá, neste caso, em razão dessa situação de vulnerabilidade jurídica por ter sido citado por edital. Dito isso, Excelência, eu gostaria de deixar o registro aqui que, no primeiro momento em que houve a determinação do ministro relator para que a Defensoria atuasse, nesse caso, houve uma manifestação técnica dizendo, olha, ministro, no entendimento da Defensoria, há necessidade de se cumprir o que determina o artigo 368 do Código de Processo Penal. Porque a determinação de citação por edital foi porque não sabia onde estaria o acusado, o denunciado. A Defensoria apresentou essa recusa, fundamentou que a ausência dele no seu local de trabalho, que seria o seu gabinete na Câmara dos Deputados, a ausência dele na sua residência, por si só, não justificaria uma citação por edital. As informações lavradas pelo oficial de justiça diz que ele não foi encontrado. O réu, o acusado, o denunciado, em nenhum momento praticou um ato concreto de tentar se esquivar. Até mesmo porque era fato público e notório, inclusive consta na denúncia, que desde fevereiro o denunciado se encontrava nos Estados Unidos. Isso é afirmação pública e notória e constante da denúncia. Estar no estrangeiro não significa necessariamente que ele está se esquivando. Até mesmo porque, conforme a denúncia, aparecia reiteradamente vídeos publicados na YouTube e em outras redes sociais dizendo que ele estava nos Estados Unidos. Fato público e notório. E com a devida licença, entende a Defensoria que se ele não praticou nenhum ato de esquiva de receber o oficial de justiça, de se ocultar, era fato público e notório que se encontrava nos Estados Unidos. Na compreensão da Defensoria, isso aí não autoriza uma citação por edital.